No vídeo de hoje eu vou contar para vocês qual foi o meu método de estudos, tanto em matemática como em ciências da natureza, que me garantiram a minha aprovação em medicina na UFBA, utilizando a nota do Enem 2022. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, sou estudante de medicina da UFBA, atualmente indo para o terceiro semestre, e eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje para vocês, a pedidos, nos comentários do vídeo anterior sobre a minha trajetória até chegar na medicina, e eu resolvi trazer, esse conteúdo explicando como foi que eu estudei e dividir ele em duas partes. Esse primeiro vídeo eu vou explicar como foi que eu estudei para matemática e ciência da natureza, e no segundo vídeo eu explico como foi que eu estudei para humanas, linguagens e redação, senão é que ele ia ficar muito extenso. Então, pessoal, para começar esse vídeo, eu gostaria de explicar inicialmente como foi o meu método de estudos para matemática, já que essa era a matéria que eu mais tinha dificuldade, e que eu mais percebi dificuldade, quando eu fiz meu primeiro Enem, o Enem 2021. Então, como eu tinha bastante dificuldade nessa matéria, eu já sabia, que eu precisava, que eu tinha uma necessidade real de melhorar nessa área. Até porque essa é uma área que tem uma TRI bastante valorizada. Então, você consegue ali fazer mais de 900 pontos, mais de 800 pontos naquela matéria. E é uma nota ali que vai te ajudar bastante na sua composição final da nota. Já vou logo dizer a nota que eu tirei aqui para vocês. Eu passei de 733 pontos no Enem 2021 para 850 pontos. Isso para mim foi uma evolução muito grande e hoje eu vou falar, o que eu fiz para ter essa evolução. Bom, pessoal, primeiramente, eu gostaria de explicar, que eu não fiz um método convencional de cronograma de estudos para matemática, como a gente vê geralmente nos cursinhos que a gente assina online. Primeiramente que eu estudei totalmente em casa, eu não utilizei cursinho presencial, até porque não tinha condições, eu estudei 100% em casa e assinei o cursinho à prova total, que era um cursinho ótimo, realmente, eu recomendo muito, muito mesmo. Para quem quiser, dar uma olhada aí, pesquisem, vale muito a pena, pelo menos no momento que eu fiz, valeu muito a pena para mim. E eles geralmente montam para você lá um cronograma do zero até o último conteúdo lá do ensino médio, para que você possa, acompanhar ali cronologicamente, de uma ordem mais pedagógica e didática, para que você consiga acompanhar todo o conteúdo. Só que não foi o meu caso. Eu não acompanhei esse método, esse cronograma, eu criei o meu próprio. Criei assim, entre aspas, porque eu já tinha, no final de 2021, estudado bastante sobre método de estudo, sobre como estudar, sobre o que fazia mais sentido para mim no momento de estudos que eu estava. E eu vi que um método muito interessante era começar estudando, montando seu cronograma dos assuntos mais recorrentes para os menos recorrentes do Enem, porque você se garantia ali no que mais caía e depois ia complementando com o que menos caía no Enem. E foi isso que eu fiz basicamente, E o que eu fiz foi montar ali no Notion, pesquisei ali nos sites os assuntos que mais caíam em matemática no Enem, vi ali qual era o consenso entre eles e montei o meu planejamento no Notion, fazendo ali um planejamento para os 7 primeiros meses do ano, ali até julho, basicamente, mais ou menos, até julho, e montei ali, dividindo ali mais ou menos uma faixa de 3 assuntos por mês, para que eu pudesse dar conta daqueles 3 assuntos de matemática. Então, por exemplo, em março, eu tinha geometria plana, geometria espacial e trigonometria para ver. Esses eram os 3 assuntos que em março eu precisava dar conta. E aí, dentro desses assuntos, eu tinha subtópicos de geometria plana, subtópicos de geometria espacial, subtópicos de trigonometria. E dentro desses subtópicos tem uma coisa diferente, Eu não via esses assuntos do zero. Como eu já tinha uma base de matemática, como eu já tinha uma bagagem de estudos muito grande e tinha acabado de sair ali do terceiro ano do ensino médio, eu pensei, cara, eu não preciso ver esses assuntos do zero de novo, assistir aula de novo, para, de certa forma, perder tempo. Então, o que eu fiz foi, dentro do assunto de geometria plana, por exemplo, existiam assuntos que eu já tinha visto e que eu lembrava como fazia os exercícios, resolvia as questões, mas existiam outros que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu não tinha visto direito, ou que eu vi e não lembrava ao certo, que eu estava insegura naquele assunto. Então, eram aqueles assuntos que eu via a aula. Então, na minha semana, no meu estudo de matemática durante a semana, o que eu fazia tem um tal assunto para ver de matemática, de geometria plana hoje, mas esse assunto aqui eu ainda não vi direito ou ainda estou insegura, um pouco insegura com ele. Então, o que eu fazia? Eu assistia na plataforma, no meu cursinho, a aula daquele assunto do zero. Anotava,
via, prestava atenção, tirava dúvidas, se possível, no fórum. E depois que eu assistia e certificava que eu realmente tinha entendido e compreendido aquele assunto, eu ia para os exercícios de fixação. Fazia uma média ali de 20 exercícios de fixação, né, daquele assunto que eu tinha acabado de ver. E assim que eu terminava esse bloco do assunto novo, né, digamos assim, eu começava a minha lista Sniper, que foi uma coisa que eu aprendi com a Suzane Ribeiro. Depois pesquisa o canal dela, é muito, muito bom mesmo. Recomendo super. E nessa lista Sniper consistia em você colocar todos os assuntos de matemática que você já tinha visto, desde o momento que você iniciou o seu estudo até agora, até o momento atual. Então eu colocava todos os assuntos que eu já tinha visto em matemática e ia fazendo aquelas questões, fazia ali também, em média, umas 20 questões da minha lista Sniper, para recordar e para manter, né, ativo ali aquela memória daqueles exercícios, daqueles assuntos que eu já tinha visto, já tinha passado. Então esse era o meu dia de assunto novo, de matemática. Mas chegava um dia na semana que existia um tópico para estudar que eu já tinha visto, que eu já lembrava de como é que fazia, que eu lembrava da teoria, então que eu realmente não me sentia deficiente naquele tópico. Então o que eu fazia? Eu não via as aulas, eu partia direto para as questões, fazia direto ali listas de fixação. Então aí eu pegava pesado nas listas de fixação, sempre começando do fácil para o avançado, né, para realmente ali pegar o flow, pegar o fluxo ali e ir seguindo. Então eu pegava pesado nessas listas de fixação daqueles assuntos que eu achava que eu realmente já sabia, e eu fazia mais ou menos ali uma faixa de 30 questões daquele assunto. Depois disso, eu finalizava o meu bloco de estudos daquele dia de matemática e ia para a minha lista Sniper, que eu expliquei agora para vocês como funcionava. E era assim que funcionava a minha rotina, vendo, né, no cronograma ali dos assuntos mais recorrentes para os menos recorrentes, dos assuntos que eu já sabia para os assuntos que eu tinha um pouco de segurança ou que eu não tinha visto ainda. Era assim que eu completei a minha teoria e que eu, digamos assim, construí a minha base e sedimentei o meu conhecimento em matemática no meu ano de 2022. Só que depois que eu tinha visto toda a teoria, todo esse conteúdo, eu fui mais para a prática. Porque lembra que eu tinha falado, né, para vocês, que eu programei isso até julho, mais ou menos. Então, ali final de junho eu já tava com a teoria finalizada. E aí eu falava, cara, eu preciso focar agora em questões. Preciso focar em resolução de exercícios, porque, ao final de contas, né, vai ser isso que eu vou ter na minha prova no Enem. Então, eu preciso ficar rápida nisso, preciso ficar ágil, preciso cronometrar as minhas listas e fazer o máximo de exercícios que eu puder. Então, era isso que eu ia fazer na minha segunda fase de estudos de matemática pro Enem, né? Eu pegava, então, simuladinhos. Eu fazia simuladinhos, esqueci de dizer, eu fazia simuladinhos também de cursinhos, né? Sais, poliedro, Bernoulli, ângulo, também nos finais de semana na minha primeira fase de estudos, quando eu ainda estava completando teoria. Mas depois que eu completei a teoria, eu continuei com esses simuladinhos, né? Com esses simulados isolados ali, colocava 2 horas e meia para fazer 45 questões de matemática. É importante ir diminuindo, tá, gente? Isso é muito importante para controlar o seu tempo. E ia fazendo ali aquelas questões, aqueles simulados durante a minha semana. Porém, e aí, no final, eu via o que eu errei, via o que eu acertei, eu corrigia de maneira detalhada, via por que eu errei, por que eu acertei, fazia um resumo do que eu tinha separado ali, né, separava, na verdade, ali todos os assuntos que eu tinha uma maior dificuldade, distribuía na minha semana posterior para que eu desse uma olhada especial, né, uma atenção maior a esses assuntos. Então aí, depois eu fazia isso, né, durante toda a minha semana, esses simuladinhos de 45 questões de matemática e fazia uma correção detalhada e aprofundada. E no final de semana eu fazia as provas do Enem, as provas antigas mesmo do Enem, junto com natureza. Então, realmente fazia ali 5 horas de prova, matemática e natureza juntos, e eu treinava tudo e depois fazia uma correção detalhada. E é muito importante falar também que eu mantive as minhas listas de sniper, né? A minha lista que me garantia que eu estava ali dando conta dos assuntos que eu já tinha estudado, que eu já tinha aprendido na teoria, na minha primeira fase de estudos. E eu pegava pesado nessa lista sniper, porque eu só estava fazendo questão. E ali era o meu objetivo maior, fazer questão, diminuir o meu tempo de execução dessas questões e aumentar a minha agilidade e a minha eficácia na resolução dessas questões. Então, matemática, basicamente, foi isso. Teoria consolidada e partir para muitas, muitas, muitas questões, porque no final das contas é isso o que vai definir ali a sua agilidade, a sua
prática, né, de fazer questões no dia da prova. É importante falar também que eu frisava muito as questões fáceis e médias, priorizava bastante essas questões, porque eu sabia que eram essas que iam me garantir uma boa nota, de acordo, né, com a TRI do Enem, e foi bastante bem isso que aconteceu na prova, né? Na prova tinham várias questões, muitas questões difíceis também, mas eu não queria nem saber, eu fazia um monte ali, todas que eu sabia fazer fácil e média, eu garantia, primeiro momento, depois fui partir para as difíceis, né? E aí, no final das contas, eu tirei umas 35 acertos ali em matemática, se eu não me engano, e passei de 733 pontos para 850, que foi um avanço muito grande para mim. Então, pessoal, já em Ciências da Natureza, eu também segui mais ou menos essa lógica aí de matemática em relação ao cronograma, porém não fazia isso de não ver a teoria. Ciências da Natureza é uma matéria muito conteudista, é uma matéria que exige muito de você, ou você sabe ou você não sabe. Então, e como ela tinha peso 4, eu acho que ainda tem peso 4 na UFBA, eu focava muito nela, porque eu sabia que era nessa área que se eu tirasse uma boa nota, ia alavancar muito a minha média final e ia fazer com que eu fosse aprovada. Então, eu focava muito em ciência da natureza, em ver as aulas, né, anotar as aulas. Eu também fazia flashcards, fazia lá no Anki. Isso garantia que eu não esquecesse os conteúdos. Então, para a ciência da natureza, eu mantinha isso do mais recorrente para o menos recorrente, porém, não existia aquilo do sei e não sei. Existia aquilo do vou assistir a teoria do zero, porque é isso que eu preciso realmente consolidar todo esse conhecimento de ciência da natureza em mim, que é muito importante, é muito conteudista, então valia a pena assistir tudo ali, aquela aula do zero. Além disso, né, eu também fazia a minha lista sniper de ciências da natureza, também fazia os simuladinhos do Sais, Ângulo, Bernoulli e poliedro, e também, no final das contas, né, na minha segunda fase de exercício de estudos, também fazia os simulados, as provas antigas do Enem, junto, né, com matemática, além dos Ankis e dos flashcards. Então, basicamente, foi esse meu estudo para ciência da natureza. Não difere tanto de matemática, só que eu dei realmente um foco maior para matemática aqui nesse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, mas ciência da natureza basicamente foi focar na teoria e fazer muitos e muitos exercícios e aliar com flashcards, que para mim foi muito importante para que eu realmente retesse toda aquela teoria dentro de mim, dentro do meu cérebro, para que eu pudesse fazer uma boa prova. No final das contas, eu parti na ciência da natureza, né, eu parti de 692 pontos para 738, a partir de 698 pontos para 738 pontos no Enem 2022. Isso foi suficiente para que eu passasse, se não me engano, acertei ali umas 34 questões, isso foi suficiente para que eu passasse. Graças a Deus eu passei e deu tudo certo. Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero realmente muito que vocês tenham gostado. Só fazendo uma observação aqui, que esse foi o meu método de estudos. Talvez esse não seja o método de estudos ideal para você. Eu recomendo muito que você avalie em qual momento, né, dessa jornada, dessa trilha você está. Se você tem muito tempo parado e está retomando agora, se você já tem bastante tempo aí nessa caminhada de estudos para Enem, ou se você realmente está começando agora, aí saiu da escola agora e está começando, avalie o que é melhor para você. Pesquise sobre métodos de estudos que fazem sentido para você. Teste, se possível, esses métodos, veja o que é melhor, o que é pior, e vai descartando, e vai selecionando o que vai ser bom para você. E no mais, gente, eu só desejo para vocês um bom ano de estudos, um bom 2024 para vocês, que seja um ano de muita sabedoria, de muita conquista, de muito foco, de muita determinação, e que no final das contas tudo vai dar certo, gente. Realmente, o esforço, ele vai ser recompensado, tá bom, gente? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva aqui. Vai ter vídeos muito legais ainda. Vai ter o vídeo sobre o estudo para o primeiro dia de provas do Enem. E foi isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.